Então, bom dia a todos. Conforme anunciado, então, meu nome é Vanessa Deconto. E antes de dar início à apresentação do meu trabalho, gostaria de agradecer a todos os presentes, aos professores Sérgio Marques e Ricardo Rocha, muito obrigada por aceitarem o convite para integrar a banca avaliadora, a minha orientadora Anelisa Souto, obrigada pelas orientações e também pelo empenho dedicado ao longo dessa jornada, e aos meus queridos amigos presentes pelo apoio e o incentivo de sempre. Então, conforme anunciado, a apresentação dessa dissertação, ela está intitulada A Influência do Lugar na obra de Álvaro Siza. Então, a revisão da literatura proposta na pesquisa, ela contribuiu para um aprofundamento da temática a ser estudada e também a relevância das justificativas a serem apresentadas. Então, no capítulo 1 foram abordados os elementos que contextualizam e apresentam a temática, como a introdução, os objetivos e as justificativas. O capítulo 2 contemplou alguns dos arquitetos modernos que influenciaram o Álvaro Siza e uma síntese do seu percurso profissional, sobretudo os seus projetos de museus. No capítulo 3, nós apresentamos as estratégias e as abordagens da pesquisa, bem como os critérios de análise aplicado para a obtenção dos resultados. No capítulo 4, ele contempla a análise dos museus estudados, a Fundação Iberê Camargo e o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. No capítulo 5, é realizado uma aproximação crítica entre os projetos supracitados e, por último, apresentada as considerações finais. Então, compreender a importância que o lugar desempenha na arquitetura, ela é uma maneira de contribuir para o debate dessas formas e também os desafios que compõem as cidades contemporâneas. Então, as diversas teorias sobre esse assunto, elas acabaram se manifestando a partir da década de 50 como uma crítica à arquitetura moderna e à sua aparente falta de relação com o lugar. Então, cabe ressaltar aqui que essa inclusão de características locais num projeto, ela não deve ser confundida com a retomada de estilos passados ou ainda com o negacionismo das novas possibilidades contemporâneas. Então, pesquisar sobre o lugar, nós podemos dizer que consiste numa oportunidade de agregar valor e também de ressignificar histórias a partir do projeto construído. Então, quanto aos museus, poucas instituições mudaram tanto no decorrer do tempo. Então, no cenário contemporâneo, eles acabam consistindo em instituições de referência e síntese, representados por uma multiplicidade de modelos e formas que se sobressaem ao contexto urbano consolidado, atraindo pessoas que desejam contemplar não somente mais a obra que estará ali exposta, mas também a arquitetura edificada como um todo. Então, a partir desse contexto, foi necessário investigar exemplares pretéritos referenciais para que se pudesse compreender o processo de projeto do Álvaro Siza e os reflexos do lugar para a definição, caracterização e essência dos seus projetos. Então, a visão crítica e investigativa a qual a pesquisa se propõe, ela circunscreve como objetos de estudo a Fundação Iberê, que está localizada na cidade de Porto Alegre, aqui no Brasil, e o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, localizado na cidade de Chaves, em Portugal. O objetivo geral é compreender como que o lugar influenciou na definição do partido arquitetônico, nos projetos da Fundação Iberê e no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, e os seus desdobramentos em objetivos específicos, nos quais compreendem em estudar o percurso profissional de Álvaro Siza e estabelecer relações com a arquitetura moderna e com seus precedentes. Também se propusemos a compreender como os demais museus construídos pelo arquiteto influenciaram nas decisões projetuais da Fundação Iberê Camargo e do Museu Contemporâneo Nadir Afonso,
analisar o lugar, o partido arquitetônico e a tectônica, identificando eventuais recorrências no vocabulário autoral e ou projetual do Álvaro Siza para os projetos supracitados e apresentar quais aspectos do lugar estão presentes nesses museus, ampliando as reflexões sobre a construção de museus contemporâneos no século XXI. Então, para compreender em síntese o percurso, o processo de projeto e as relações que o Álvaro Siza estabelece com o lugar, foi necessário primeiramente compreender como que alguns arquitetos modernos influenciaram e contribuíram na construção da sua carreira profissional. Então, cada um à sua maneira influenciou o arquiteto que os referenciava desde as suas primeiras práticas. O Le Corbusier, por exemplo, ele foi responsável por importantes conceitos e realizações que repercutem até hoje no cenário arquitetônico contemporâneo. Então, cita-se a exemplo os 5 pontos para a nova arquitetura, o sistema Domino e a promenade arquitetonique, que consiste no percurso como um passeio arquitetônico. De Álvaro Aalto, nós ainda podemos citar a sua capacidade de analisar os condicionantes espaciais, transformando-os em diretrizes em que o interior dos seus projetos acabam se moldando a partir do contexto do entorno. E ainda o arquiteto português Fernando Távora, que se relembra aqui o seu papel como professor da Escola do Porto, no qual Siza estudou e foi seu aluno. Então, o Távora, ele acabou desenvolvendo um trabalho apoiado num senso crítico e nacionalista que considerava as novas possibilidades da arquitetura moderna, mas ainda incluía questões que foram referência sobre o vernacular, o homem e também o lugar, influenciando diretamente o percurso de Siza. Então, reitera-se que, diante da complexidade do processo do projeto do Álvaro Siza, as referências e as influências quanto aos arquitetos modernos, elas não se esgotam nos profissionais citados. Então, nós ainda podemos citar o Frank Lloyd, a sua organicidade em planta, os elementos estruturais, a sua densidade de leitura e as relações que estabelece entre interior e exterior nas suas edificações. Ainda nós temos a figura do Adolf Loos, com os seus arranjos compositivos, usando isso como um recurso que contribui para o reconhecimento do lugar em diferentes escalas, seja ela urbana, coletiva ou individual. E ainda a plasticidade e as curvas do Oscar Niemeyer, alcançadas com o uso do concreto. Então, a partir dessas questões, no decorrer da pesquisa, foi se descobrindo e também se resgatando a importância desses e outros arquitetos que marcaram o percurso do Álvaro Siza. Então, desde o início da sua carreira até o cenário contemporâneo do século XXI, foram investigados projetos paradigmáticos para que se pudesse compreender questões relacionadas ao lugar, à escala, ao percurso, à tectônica, à implantação e à presença de referências provenientes da arquitetura moderna. Então, nessa imagem, a linha do tempo ela representa um projeto por década de diferentes tipologias construído pelo Siza. Por exemplo, nós podemos citar a Casa de Chá da Boa Nova, que é um dos seus primeiros projetos realizados, em conjunto, inclusive, com o próprio Fernando Távora, e a sua relação de completude com a paisagem, o respeito de gabarito à altura do entorno, se aproximando, digamos assim, à arquitetura de Álvaro Aalto, que estava sendo desenvolvida no período, e a sua organicidade em planta e o percurso como um passeio arquitetônico, se aproximando, então, do Le Corbusier. Estratégias parecidas também foram observadas no projeto para as Piscinas das Marés, que, assim como a Casa de Chá, o projeto ele segue princípios geométricos que conferem essa horizontalidade, além dos longos percursos que acabam revelando ao visitante a paisagem do lugar, se aproximando novamente do Le Corbusier, enquanto a sua implantação e a composição geométrica vai ao encontro do Frank Lloyd. Então, seguindo esse amadurecimento projetual ao longo das décadas,
cita-se as decisões para o projeto da habitação do SAAL, realizado conjuntamente com os moradores, ou ainda o projeto da FAUP, que representa a retomada de CISA aos projetos públicos de grande escala, o pavilhão para a exposição, a Expo 98 em Lisboa, e essa esbelta cobertura que acaba se aproximando da plasticidade das obras do Niemeyer, e no século XXI, as experimentações formais, elas se intensificam, e aqui está representada pelo pavilhão ENIAC. Então, essas questões, como a leitura do lugar, o respeito com o gabarito de altura, o percurso como um passeio arquitetônico, elas são atitudes que se observou também nos seus projetos de museus. Então, desde o primeiro projeto executado, o Centro Galego de Arte Contemporânea, até o Museu Nadir Afonso, observou-se essa aparente introspecção formal, enfatizando os espaços internos ao mesmo tempo em que se abre plenamente para o seu interior, ou pontualmente, melhor dizendo. Então, essas questões, elas são características dos chamados museus que se voltam para si, que através da volumetria se busca esse equilíbrio entre o aproveitamento da luz natural e a valorização das vistas do entorno. Então, essa abordagem, ela veio ao encontro dessa leitura e dos respeitos aos elementos pré-existentes. Então, enquanto internamente se considera as necessidades museológicas, externamente se considera o espaço urbano, a paisagem do lugar, entre outros fatores que serão discutidos e demonstrados na apresentação. Então, a característica como volumetria horizontalizada é um dos princípios que se pode observar nos projetos até a construção da Fundação Iberê. Então, de modo geral, os projetos do arquiteto, eles se conectam com o lugar, seja de maneira direta ou indireta, buscando características muitas vezes menos óbvias desse entorno. Então, ressalta-se novamente a importância desse olhar que é atento e também polido sobre as suas obras para o entendimento dessas questões que são tão complexas, que envolvem o projeto e o lugar. Então, nesse processo relacional, os projetos aqui demonstrados, eles foram sendo analisados durante a pesquisa e contribuindo para a comprovação de atitudes recorrentes no processo do CISA, que serão explicadas ao longo do trabalho. Então, para viabilizar esse estudo de caso, foram definidos procedimentos metodológicos que possuem características longitudinais, ou seja, investigou-se o presente, porém também se considerou os estudos já realizados, buscando esse aprofundamento nas lacunas de pesquisa. O fio condutor para as análises foi o quaterno contemporâneo, que consiste nessa reinterpretação de Mafuz sobre a tríade vitruviana, e ao considerar o quaterno como um estruturador metodológico, as análises elas foram divididas em dois momentos. Inicialmente com caráter documental, com a escolha dos projetos que compõem o estudo de caso e esse entendimento quanto à motivação para o seu desenvolvimento, o conhecimento das obras dos artistas Iberê Camargo e Nadir Afonso e também o contexto natural e físico das cidades de Porto Alegre e da cidade de Chaves. Num segundo momento, após esse aporte teórico crítico, nós utilizamos o quaterno para a definição dos critérios de análise. Então, ao considerar os condicionantes internos, o lugar, o programa e a construção, e as estruturas formais, que é a sua condição externa, foram estabelecidos como critérios de análise o lugar, o partido e a tectônica. Então, para analisar o lugar, foram definidas três principais variáveis: a cidade e o sítio e o entorno e o percurso externo, contribuindo para esse entendimento do contexto da cidade, as características e relações estabelecidas entre forma e entorno e as estratégias arquitetônicas que conduzem e que também revelam
os projetos aos seus visitantes. Quanto à análise do partido, foram consideradas a influência do lugar no desenvolvimento da composição volumétrica e a sua relação com o programa de necessidades. Então, foram definidas 5 variáveis: a distribuição programática, a composição volumétrica, as rampas e o percurso interno, fenestração e iluminação e as aproximações formais. E a última variável, a tectônica, no qual se analisou a materialidade e a estrutura, identificando suas relações com obras do arquiteto e seu papel no caráter formal dos museus estudados. Então, nesse momento, nós iremos apresentar os resultados das análises realizadas na Fundação Iberê e também no Museu Nadir Afonso. Então, nós iniciamos pelo projeto da Fundação Iberê, que é a primeira obra construída do CISA no Brasil, e o terreno em que ela está implantado foi cedido pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, onde no passado funcionava uma antiga pedreira, localizado juntamente à orla do Guaíba. Então, os museus, normalmente, eles se encontram implantados em terrenos que são amplos, que contém normalmente praças ou locais de lazer no seu entorno. No caso do terreno cedido para a Fundação Iberê, ele apresenta como características pontuais essa dimensão que é exígua na sua porção plana, sendo estreito e também delimitado pela Avenida Padre Cacique. Então, considerando a complexidade do programa, os condicionantes topográficos, a solução encontrada por CISA foi a construção em altura. Então, esse volume longitudinal, ele foi destinado às áreas de apoio, como o café e os ateliês, e o volume principal que está verticalizado, com um térreo e mais 3 pavimentos, destinado às salas expositivas. Então, a ideia de criar um percurso através de uma rampa suave e contínua em todo esse espaço expositivo acabou desenhando a fachada do edifício, que é marcada externamente pelas suas rampas, que acabam se descolando desse volume principal. Então, esse contraste das duas escalas, ela decorre para objetivos que são bastante distintos. Enquanto que os volumes horizontais, eles se relacionam com o peatonal, com a orla, o volume vertical, ele se relaciona com o gabarito de altura da escarpa vegetada, com a cidade e o fluxo de veículos na Avenida Padre Cacique. Então, num respeito coerente com os demais projetos de museus ao longo da sua carreira, o CISA ele respeita esse gabarito de altura. Então, no caso do volume, o número 1, ele não ultrapassa sequer a cota mais baixa das edificações que estão no cume da escarpa, garantindo as visuais dos seus moradores. Então, quanto à composição formal, o volume vertical numerado como 1, ele apresenta equilíbrio entre as retas e as curvas. Nas fachadas sul e oeste, que estão voltadas à escarpa, as paredes retilíneas, elas estão em oposição à sinuosidade dessas fachadas norte e leste, que são o negativo, que representam o negativo topográfico dessa escarpa. E a composição volumétrica, ela é de fácil compreensão em planta, mas ela apresenta percepções bastante distintas na análise presencial. Então, os volumes que estão aqui em menor escala, o 2, o 3 e o 4, eles são fragmentados, sendo unidos por esse muro que muitas vezes faz, às vezes, de banco. Então, se nós observarmos a partir da avenida, essa linha reta que se conforma entre os volumes 3 e 4, ele se transforma num pano único de fachada, imprimindo essa sensação de unidade. Enquanto nos outros volumes, no 3 e no 2, eles são igualmente conectados por esse muro, que vai funcionando como um peitoril, e para o vão, né, que é deixado entre eles. Então, essa sensação de continuidade, ela se dilui nessas linhas curvas que demarcam o acesso principal do museu. Então, essa estratégia do arquiteto, ela contribui para essa ideia de unidade entre os volumes
em uma espécie de percurso que vai conduzindo o visitante desde a calçada, preparando para essa troca de escala entre os volumes até a entrada do museu. Então, esse vão que existe entre essas escalas, ele pode ser definido como um pátio ou ainda como uma praça que se apresenta de maneira seca, que não confronta com a arborização natural do sítio, além de demarcar o acesso principal e ainda servir de espaço para os encontros urbanos. Então, nessa imagem, nós podemos ver o átrio externo, demarcado pelas rampas, a praça do museu e ainda essa tensão formal da fachada curva que vai conduzindo o visitante até a entrada do museu. Então, a partir do momento que se entra na fundação e se atravessa o átrio interno, o visitante ele é conduzido ao elevador até o quarto pavimento. Então, essa orientação faz com que se conheça as salas de exposição que estão organizadas em torno do átrio para que, posteriormente, se inicie o percurso pelas rampas. Então, essa composição volumétrica, ela faz com que o percurso se torne um articulador espacial projetado para ocorrer de maneira distinta às salas de exposições, equilibrando questões entre forma e função. Quanto à opacidade volumétrica, muitas vezes questionadas, acaba acentuando esse caráter físico e também psicológico das salas expositivas, aumentando as superfícies internas, que são contínuas, e compensando os vazios das áreas que se voltam ao átrio. Então, esse aparente claustro, ele é rompido por essas fenestrações que são de tamanhos e de formatos distintos. Então, enquanto posicionadas de maneira estratégica em pontos específicos das rampas e também das passarelas, as janelas elas criam uma distinção entre os espaços expositivos e as circulações. Então, ao reconhecer o lugar que se apresenta além dessas herméticas janelas, o visitante ele pode observar o Guaíba, a orla, o estádio do Beira-Rio, o gasômetro e também a skyline da cidade de Porto Alegre. Então, essas janelas e as suas visuais, elas provam a sua coerência não pela magnitude, mas pela surpresa da descoberta, que está enquadrada pela arquitetura e que só será entendida se o percurso for realizado em sua completude pelo visitante. Quanto à tipologia, a Fundação Iberê ela foi definida como uma volumetria compacta, com um pátio e praça de entrada que faz essa transição entre exterior e interior, estratégia que também foi observada em outros projetos de museus do arquiteto, como a Fundação Cargalheiro I e o Museu Mimeses. Lembra-se aqui que a Fundação Cargalheiro é um projeto não construído do Álvaro Siza, o seu primeiro projeto de museu e que não foi executado. Então, indo ao encontro das especulações em relação à composição volumétrica, está a associação da Fundação Iberê a outros projetos. Essa análise, ela se iniciou pela rampa, que sempre se apresentou como premissa desde os croquis, aparecendo como um elemento preponderante na fachada inicial. Então, essa releitura, ela pode ser atribuída à saliente rampa da Vila Sten, por exemplo, do Le Corbusier, como uma de suas primeiras referências. Ainda, quanto ao projeto da Maison La Roche, também do Le Corbusier, os estudos foram realizados a partir da proposta executada do museu. Então, as duas obras, elas possuem semelhanças na solução em planta, nos espaços que se configuram a partir dessas rampas, dos vazios e também dessa congruência formal, além do diálogo com a arquitetura moderna. Quanto ao conceito do percurso em espiral, nós realizamos uma aproximação ao projeto do CISA para a sede da Companhia Dom, feito em 1980 e também não executado, em que o formato cilíndrico do edifício, ele apresenta seu percurso organizado por rampas helicoidais,
em torno desse átrio central. E também foi realizada uma aproximação a Frank Lloyd e o percurso para o Museu Guggenheim, ou ainda ao projeto não construído do Gordon Strong. Então, nessa imagem foram destacadas algumas linhas e arranjos espaciais que se aproximam tanto na Maison La Roche quanto no Museu Guggenheim, que nesse caso não apresenta a separação entre espaço expositivo e a circulação, o que implica muitas vezes em impasse quanto à salvaguarda das obras expostas. E quanto à aproximação à arquitetura brasileira, ela foi realizada de diferentes maneiras durante a pesquisa. E aqui nós destacamos a tectônica. Então, o CISA, por exemplo, ele pode ter recorrido ao caráter de Niemeyer, presente nesse contexto maciço e, ao mesmo tempo, escultórico, e as possibilidades plásticas viabilizadas pelo concreto. Além disso, esse caráter monolítico e introspectivo do museu, ele ainda pode ser associado tanto ao Niemeyer quanto a outros arquitetos, como Vila Nova Artigas, a Lina Bobardi e o Paulo Mendes da Rocha. Então, outra questão que deve ser citada a respeito da arquitetura moderna brasileira é a relação com a planta livre, utilizada como um princípio fundamentador. Então, no projeto da Fundação Iberê, as paredes que são autoportantes, elas liberam esse espaço central, configurando o grande átrio. Um paralelismo a essa estratégia de CISA, ela pode ser feita pelo projeto da FAUP, realizado pelo Vila Nova Artigas. Então, essas mesmas questões trazidas na Fundação Iberê, elas foram analisadas no Museu Nadir Afonso. Então, o sítio onde se encontra o museu, ele consiste em uma zona histórica de transição entre o rio Tâmega, que está ao sul, e o tecido urbano consolidado na cidade histórica de Chaves, ao norte. Então, o projeto, que está implantado de maneira longitudinal, paralelamente ao Tâmega, ele está sujeito a enchentes excepcionais. Então, ao considerar essas características, o CISA ele organiza o programa num único pavimento, que está elevado numa plataforma de concreto apoiada em paredes perpendiculares ao Tâmega, que acabam criando uma espécie de passagem entre elas e o edifício. Ainda essas questões, ela pode ser definida como uma praça aberta e coberta, com passagem entre as lâminas e enquadramento das visuais do entorno, no qual nós discutiremos mais adiante. Quanto ao percurso externo, foram identificados 3 principais possibilidades. O primeiro, a partir da Avenida 5 de Outubro, que conduz o visitante até a rampa que está localizada na extremidade do edifício, já numa cota não inundável. O segundo, a partir da Avenida Mário Soares, ligando então o estacionamento aberto e ao público. E ao realizar esse percurso, o visitante consegue reconhecer toda essa horizontalidade volumétrica da fachada noroeste e a paisagem enquadrada entre as lâminas estruturais. E a terceira opção acontece, então, pela Rua das Longras, tangenciando as ruínas que são remanescentes de antigas casas populares da década de 60 e que o CISA utiliza como diretriz projetual e as mantém no terreno. Então, entre as distintas possibilidades de percurso que conduzem ao acesso principal, as rampas elas se configuram como um elemento integrado à composição volumétrica e presente em outros projetos, como o Museu de Helsínquia, que não foi construído, o Museu de Arte Contemporânea de Santiago de Compostela, a própria Fundação Iberê Camargo e o Museu Nadir Afonso. Então, cada percurso proposto nos museus, ele contribui para o reconhecimento do lugar pelo visitante, indo ao encontro novamente do Le Corbusier. Então, no caso do Museu Nadir Afonso, o percurso, ao final desse percurso, a rampa ela acaba se transformando num grande átrio aberto que antecipa
a recepção do visitante à parte interna do museu. Então, ao entrar, o visitante é recepcionado e conduzido a atravessar esse átrio, e nesse momento, se for o caso, pode acessar as áreas de apoio, como a biblioteca, o auditório, a cafeteria, ou ainda ser conduzido à antecâmara que antecede os espaços expositivos. Então, esse acesso ele ocorre a partir do próprio espaço, num esquema sequencial e contínuo de circulação. Então, a promenade ela está diretamente ligada a essas respostas volumétricas e ao programa, considerando tanto o lugar e as obras que serão ali expostas. Então, nos museus que se voltam para si, do Álvaro Siza, o percurso ele é um elemento estruturador, que garante de maneira muito estratégica e também esquemática essa eficácia e também a sua funcionalidade. Então, o museu, como nós vimos até o momento, ele consiste em mais um projeto que foi concebido a partir desse modus operandi do CISA. Então, o vocabulário projetual consolidado do arquiteto, com a leitura do lugar, a materialidade e as suas composições formais, elas se manifestam também nas pontuais fenestrações e nesse enquadramento da paisagem do entorno. Então, nessa imagem aqui, nós observamos a demarcação dos lanternins do museu e da janela do ateliê Nadir Afonso, que está recuada na própria volumetria e que enquadra a paisagem do jardim. Então, assim como em outros museus projetados por ele, as fenestrações, elas incentivam o percurso, seja por essa curiosidade de observar as paisagens externas ou pelo simples fato de seguir essa tensão da forma, representada aqui por essa extensa janela em fita que se volta ao rio, ou ao brise que a acompanha, protegendo as obras que estão dentro do museu na sua parede oposta. Quanto à tipologia, ela pode ser definida como linear e parcialmente voltada para si, porque o projeto ele se estende no terreno a partir dessa organização programática e sequencial, e ele se abre de uma maneira mais intensa à paisagem devido à janela em fita citada. Então, essa mesma estratégia de implantação, ela pode ser observada em outros projetos do CISA, como o Museu para Dois Picassos, ou ainda o Saia Parque, também ao Museu de Escultura de Santo Tirso, e pode-se dizer assim que são soluções equivalentes no que diz respeito às relações entre a composição formal e também a sua escala. Quanto às aproximações formais, desde os lançamentos iniciais, o CISA ele apresenta as nuances de uma figura humana nos seus croquis, como nós podemos analisar aqui. Então, a partir disso, essas características antropomórficas e arquitetônicas, elas se fundem até a definição da composição volumétrica final. Então, como nós podemos observar, partes fragmentadas de um corpo se fundem a esse arquitetônico em uma aproximação às pinturas antropomórficas do Nadir Afonso e também uma relação com a coleção de pintura Espace Limité. Então, ambas as referências, elas foram identificadas na implantação, na composição volumétrica ou ainda nos recortes geométricos que as lâminas estruturais apresentam. Outro fator relevante é a decisão do arquiteto de erguer o volume, o que torna o museu uma obra democrática, além de resolver a necessidade física quanto às possíveis cheias, ao mesmo tempo que possibilita essa apropriação do lugar através dessa praça aberta, que enquadra os recortes da paisagem e do rio Tâmega. Então, essa estratégia, ela se aproxima a outro projeto do arquiteto, que é a Biblioteca de Viano de Castelo. Em ambos esses projetos, essa área de convivência conformada a partir da elevação dos volumes, ela caracteriza os edifícios, mas não como algo isolado no sítio,
mas como um elemento integrador de diferentes valias. Quanto às referências que são subjetivas, ao analisar o edifício em planta, se identificou as aproximações antropomórficas com as obras de Nadir, conforme falado, mas também foram identificadas outras referências subjetivas. Então, a exemplo, nós podemos citar o monumento escultórico Mão Aberta, do Le Corbusier, projetado para o Palácio de Chandigarh, na Índia, e que a partir dessa releitura de Cisa, os 3 dedos que apontam para o céu na escultura acabam se transformando nos blocos fragmentados da planta do museu, aonde localizam-se a loja, o auditório e a biblioteca, enquanto a rampa, que se equipara a esse braço erguido, ligado à mão, e os outros dedos que representam o corpo do edifício. Então, ainda pode ser feita uma aproximação ao texto A Lição de Roma, do Le Corbusier também, em que o arquiteto defendia a criação de formas arquitetônicas derivadas de geometrias primárias, enfatizando questões relacionadas a disciplinas e ordem, aspectos presentes na civilização romana. Então, lembra-se aqui que Chaves é uma cidade histórica e que ainda possui construções romanas, que são remanescentes, como a Ponte de Trajano, que se encontra nos arredores do museu. Então, seguindo essa leitura relacional formal, identificou-se decisões morfológicas que são reincidentes no vocabulário projetual do CISA. A exemplo, nós citamos aqui a organização volumétrica da Casa em Maiorca, na Espanha, e a Casa do Pego, em Portugal, que ao passo do entendimento de serem tipologias distintas, ambos os projetos possuem esse eixo central que estrutura essa desfragmentação formal. Então, outro ponto é a relação que o arquiteto estabelece com a paisagem e a sua luz natural. Então, para compreender essa aparente clausura dos seus museus e nesses projetos aqui citados, as relações com as janelas com o entorno, ela é realizada de uma maneira indireta. Essa postura, nós identificamos que ela se aproxima do Adolf Loos. O arquiteto já declarou outras vezes que a paisagem deveria ser um elemento a ser contemplado, um merecimento a quem percorre os espaços criados pelo arquiteto. Então, mesmo em projetos residenciais, tem-se o risco desse olhar monótono à paisagem, enquanto no museu, por consistir um edifício que é público, essa variação social dos ocupantes ela acaba sendo garantida. Fato que justifica outras questões, como, por exemplo, essa extensa janela em fita que se volta ao rio. Então, no percurso profissional do CISA, o arquiteto ele explora soluções autoportantes em que a leitura do sistema construtivo tradicional ela acaba se tornando um desafio. Enquanto nos seus projetos executados lá na década de 50 estão vinculados às técnicas construtivas portuguesas do período, no século XXI ele vai ao encontro do experimental. Então, para a arquitetura contemporânea, composições volumétricas puristas, elas podem ser remetidas a diferentes fatos históricos, como a própria arquitetura moderna ou ainda até ao classicismo. Então, no caso dos projetos aqui demonstrados, esse concreto branco moldado em loco, ele acaba viabilizando esses grandes vãos. As curvas que se fazem mais presente a partir do século XXI, e ainda outras questões complexas referentes à volumetria. Então, após as questões que foram apontadas até o momento, realizou-se uma aproximação crítica entre esses dois projetos, a Fundação Iberê Camargo e o Museu Nadir Afonso. Então, conforme visto, ambos os projetos eles foram projetados, idealizados para sítios bastante complexos, seja pela sua geometria, pelas explorações passadas, ou por essa possibilidade de cheias, o CISA ele acaba se valendo dessas marcas do lugar como uma referência projetual inicial.
Então, esse fato, ele contribui para que os museus, eles adquirissem uma singularidade pela sua arquitetura em um processo de projeto que está ancorado na sua experiência e em referências distintas, sejam estas subjetivas ou não. Então, isso faz com que esses dois museus, eles sejam um resultado do somatório de diferentes valias do arquiteto, que vão desde a consciência tectônica até essa sensibilidade ao contexto natural. Então, a gente percebe que o CISA ele não se rende a essa mera tendência contemporânea de composições tecnológicas ou monumentais. Outro fator importante, também identificado, é esse entendimento quanto à clausura dos seus projetos. E essa sobreposição de referências no seu processo de projeto, permitindo esse reconhecimento da Fundação Iberê e do Museu Nadir Afonso como, para além de museus, centros urbanos de cultura e lazer. Então, a pesquisa, ela também possibilitou a identificação de decisões morfológicas e compositivas recorrentes, no qual nós podemos caracterizar os projetos como pares análogos, ou seja, através das respostas que são adaptadas à encomenda, elas apresentam uma aproximação no seu processo de projeto. As questões apontadas ao longo, elas comprovam que mesmo com essa interpretação única de cada lugar, o CIS ele não se limita a repetir mecanicamente uma solução, mas a recorrer à sua experiência e ao subjetivo que está reinterpretado em cada projeto. Então, para além dessa obviedade que o lugar desempenha para a arquitetura, tem-se o risco de uma supervalorização artística da forma e da linguagem plástica dos projetos contemporâneos. Então, essa distorção, muitas vezes, ela deriva de uma visão abstrata do edifício como um objeto meramente artístico e isolado na malha urbana, fato que não ocorreu nos museus aqui estudados. Quanto às referências, conscientes ou como memória revisitada, provou-se que a complexidade do seu processo de projeto, ela é inerente ao seu repertório e trajetória profissional. Então, devido a esses fatores, a sua metodologia madura e, ao mesmo tempo, consciente, ela torna-se impossível a identificação de todas as analogias formais, pois elas se apresentam de uma maneira articulada num conjunto de relações que implicam em composições irrepetíveis aos outros sítios, como no caso dos museus aqui estudados. Então, ao final, o processo de análise e também de reflexão, eles representaram uma contribuição nas pesquisas sobre o processo de projeto do arquiteto. Então, os parâmetros que foram vistos em cada etapa, representados pelo lugar, o partido e a tectônica, eles nortearam essas descobertas, mesmo com a certeza de não serem respostas fáceis nem únicas. Então, conforme visto ao longo do trabalho, o CIS ele possui um percurso profissional de mais de 60 anos, o que permite que os seus projetos, incluindo a Fundação Iberê e o Museu Nadir Afonso, eles possam ser investigados por diferentes óticas. E essa oportunidade, ela é vista para que se possa revisitar o seu processo e também compreender as relações estabelecidas entre a arquitetura, o projeto e o lugar. Então, os paralelismos que foram apresentados aqui, principalmente os feitos com a arquitetura moderna, eles acabaram se tornando uma oportunidade de investigação, em que cada pesquisador vai interpretar aquilo que a sua memória permite alcançar. Então, a pesquisa sobre o processo de projeto e essas aproximações formais apresentadas, elas se tornam um instrumento de reflexão sobre a prática projetual do Álvaro Siza, bem como um incentivo à pesquisa, não só a arquitetura moderna, mas também a arquitetura contemporânea. Muito obrigada a todos, eu fico à disposição para as arguições da banca.